Bíblia fala de dois homens. Um, ele teve esse encontro com esta pérola, com esta grande pérola, e ele rejeitou-a. Mas teve outro que a Bíblia diz que ele procurava ter um encontro com esta pérola, e quando ele encontrou, ele abraçou esta pérola. Em Lucas capítulo de número 18 e o versículo de número 18, a Bíblia diz que havia um jovem que ele queria saber o que ele poderia fazer para ele alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que ele vai até Jesus. Quando chega diante, eu quero aqui trocar o nome Jesus pela pérola, porque a parábola está dizendo que aquela pérola, aquele tesouro que ele escondeu, aquilo é Jesus, é a salvação. E quando este jovem chega diante desta pérola, que ele pergunta à pérola: olha, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, honra teu pai, honra tua mãe. Ele olha assim e diz: isso aí eu já tenho feito desde a minha mocidade. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus olha para ele e diz: então vai, pega tudo quanto tu tens, vende, divide para os pobres e me segue. A Bíblia diz que ele ficou triste, porque tinha muitas riquezas. Ele foi embora, virou as costas para Jesus e preferiu as suas riquezas. Ele virou as costas para Jesus e preferiu degustar, saborear o que ele tinha. Ontem a minha esposa estava assistindo um culto e o presbítero Maurício Aguiar, ele dizia algo extraordinário a respeito disso. Ele dizia que aquele homem, que ele, possivelmente ele deixou Jesus e não quis, mas diz aí os historiadores que logo mais na frente, depois que Jesus ascendeu aos céus, depois veio uma devastação em Jerusalém e foi tudo saqueado, tudo destruído. Isso é, aquele homem, aquele jovem, perdeu até a sua riqueza. Nem riqueza e nem Jesus. Mas na parábola Jesus está dizendo que um homem que tinha muitas pérolas, ele era um negociante, mas de repente ele se encontrou com uma grande pérola de grande valor. Ele foi lá e disse: epa, eu tenho muitas coisas, eu tenho muita riqueza, mas nada se compara ao que eu encontrei. Eu prefiro me desfazer delas e se abraçar com esta grande pérola. Glória a Deus. Ainda Lucas, no capítulo de número 19, fala de um homem que também era rico, que tinha posses, mas a Bíblia diz, Lucas 19:1, que havia um homem, versículo de número 2, que havia um homem chamado Zaqueu, homem de influência, homem rico, mas a Bíblia diz que ele procurava ter um encontro com esta pérola. E quando ele soube que Jesus ia passar por determinado lugar, ele vai, sobe numa figueira brava e ele fica esperando Jesus. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me faz bem reclinar a tua casa, Zaqueu. Aleluia. A Bíblia diz que quando este homem percebeu a pérola que estava diante dele, as suas riquezas era bom, mas já não era da mesma forma, já não tinha o mesmo valor. Que quando ele chega, aí ele diz: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes.
Aí Jesus olha e diz: chegou salvação nesta casa. Glória. Porque aquilo que tomava conta do coração de Zaqueu, que era a ambição, que era as riquezas, ele agora abre espaço, deixa Jesus entrar, e ele está dizendo: eu sei que agora quem eu sirvo está no controle da minha vida, está no controle da minha história, está no controle do meu projeto, e eu digo a ele: Senhor, eu vou me desfazer disso, para que o Senhor entre, para que o Senhor permita com que eu viva contigo. Aleluia. Glória a Que Deus. coisa extraordinária, irmãos. Aleluia. Ainda foi falado aqui sobre Paulo, ainda sendo Saulo, mas a Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, Paulo fala algo tão simples que às vezes passa despercebido por nós. Porque Paulo diz que em Colossenses capítulo 1 e versículo de número 1, ele escreve esta carta se apresentando. E quando ele chega, ele se apresenta e diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Irmão, Glória a Deus. Glória. Paulo não estava onde ele estava por acaso. Paulo não chegou aonde ele chegou por acaso. As coisas não aconteceram na vida de Paulo por sorte, ou seja, porque foi. Não, irmãos, Paulo estava dizendo: eu estou vos escrevendo esta carta, mas não é por minha vontade. Olha, eu sou apóstolo segundo Jesus Cristo, mas eu sou pela vontade de Deus. Se você está aqui nesta noite, se Deus tem derramado graça, se Deus tem derramado bênção sobre a tua vida, não é pelo teu conhecimento, não é pela tua sabedoria, não é porque você domina a área, não. Se você está onde você está, é porque Deus teve vontade de fazer com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um sistema querendo afastar nós da presença do Senhor. Há um sistema querendo nos desanimar. Há um sistema querendo nos desmotivar. Mas está na hora da gente reconhecer quem é esta pérola. Grande Deus. Está na hora da gente reconhecer quem é esse Jesus. Não é algo aleatório. Não, irmãos. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle dos teus negócios. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle dos teus filhos. Porque é pela vontade dele que você chegou aqui. Glória a Deus. Que inquietação é esta, rapaz? Aleluia. Qualquer coisa tira tua paz. Qualquer coisa começa a te confundir. Eu quero te dizer: te aquieta, te acalma, espera no Senhor, porque Ele está no controle. Glória a Deus. Ele está no controle. Assim. Glória seja dada ao nosso Deus. Quando a gente olha, irmãos, como é grandioso desejar Jesus. Como é grandioso sentir a presença de Jesus. Como é maravilhoso sentir Ele bem pertinho da gente. Estava eu domingo ali dentro de casa com a minha família, e a gente começou a preparar um almoço, e eu disse para minha esposa: eu vou cortar a verdura aqui. Só que quando eu comecei a cortar a verdura, eu senti a presença de Jesus. Glória. Aí a agonia era grande para cortar a verdura e ir embora para dentro do quarto. Porque tem momento que a gente tem que largar tudo e ir embora para pertinho de Jesus. Aí eu comecei a sentir a presença dele. Eu comecei a me derramar nos pés dele. Irmão, não vale riqueza, não vale vitória, não vale fama, não vale nada se Jesus não estiver conosco. Glória a Deus. Aleluia. Porque um carro novo nos deixa feliz. Aleluia. Dinheiro na conta nos deixa feliz. Reconhecimento nos deixa feliz. Mas nada se compara com sentir a presença de Deus. Nada se compara com ter a presença de Jesus na nossa vida. Aí eu senti Ele bem pertinho de mim, e Ele dizia: vá-se embora conversar comigo, meu filho. Não perca tempo
dobro o joelho, aí ele começa a falar comigo, eu começo a falar com ele, e isso não tem dinheiro que compre, isso não tem dinheiro que pague, porque tem coisa que só sabe você e Deus. Glória a Deus. Lutas, guerras, pelejas, problemas, dificuldades, mas ele diz: te acalma, te aquieta, vem embora para pertinho de mim, que eu conheço a tua necessidade e eu sei como é que eu trato contigo. Aí a irmã Raíssa leu aqui em Jeremias capítulo de número 18, que fala sobre um vaso de barro, sobre um oleiro. Aí o povo de Israel está passando por uma guerra, está passando por dificuldade e está enfrentando problemas. Aí Deus olha para o profeta e diz assim: Jeremias, desce à casa do oleiro. Oh, Jesus. Aleluia. Jeremias olha assim e diz: o que é que eu vou fazer lá, Jesus? Mas ele diz uma palavra: levanta-te. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem momento que nós estamos para baixo mesmo. É preciso Jesus chegar e dar um grito no ouvido da gente. Aleluia. Dá um gritinho no ouvido da gente e diz assim: levante-se. Que é isso, rapaz? Lembre-se que é da minha vontade você estar onde você está. Aleluia. Lembre-se que tinha covas abertas para você. O inimigo tinha aberto cova para a gente, irmão. Tinha lá o inimigo tramando contra a nossa vida, dizendo: eu vou matá-lo, eu vou matá-la, eu vou fulminá-lo, eu vou fulminá-la. Mas Deus, irmãos, que já tinha um projeto na nossa vida, disse para o inimigo: você não toca nele, você não toca nela, porque eles me pertencem e pela minha vontade eu fecho a cova e eu dou vida. Recebe vida nesta noite da parte do Senhor.